Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 46 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar da flexão de número dos adjetivos simples, tá? E o objetivo para a nossa aula é reconhecer a flexão de número nos adjetivos e fazer a flexão correta, né, dos adjetivos simples. Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, coloque o número da aula, o assunto, deixem lápis, caneta, borracha na mão, para vocês anotarem quando a prof pedir, tá bom? Muito bem, né? Então, para começo, nós vamos revisar o que são os adjetivos e compreender a diferença entre um adjetivo simples e um adjetivo composto, ok? Então, para quem não lembra, vocês podem anotar, né? O adjetivo é aquela palavrinha que serve para caracterizar os substantivos, para dar características para os substantivos. Essas características podem ser qualidades, podem ser defeitos, estado ou modo de ser. Vejam os exemplos que a prof trouxe para vocês. Não costumo usar blusa comprida. A palavrinha comprida está caracterizando a palavrinha blusa, está dizendo como é que é a blusa. Então, a palavra comprida é um adjetivo. Meu pai tem olhos verde mar. A palavrinha verde mar está caracterizando os olhos do meu pai, né? Minha camiseta amarelo ouro manchou. Amarelo ouro é a característica da camiseta. Já sou velho o suficiente para me importar com isso. A palavrinha velho é adjetivo de quem? De mim, né? Do pronome eu, que está se referindo ao verbo sou. E o último exemplo, o cão da vizinha é estressado, né? Estressado, a característica do cão. Esse aqui não está estressado, né? Está bem tranquilo, ao contrário, tá? E agora, usando os adjetivos das orações que a prof apresentou, eu separei eles para vocês em simples e compostos, ok? Então, os adjetivos simples são aqueles que têm um só radical, como, por exemplo, comprida, velho e estressado, né? Tem apenas uma palavrinha, um radical. E o adjetivo composto é aquele que tem dois ou mais radicais, como, por exemplo, verde mar e amarelo ouro, né? Vejam que são duas palavrinhas, mas é uma característica só, ok? Se o olho é verde mar, é uma qualidade que eu estou dando para o olho, né? Então, adjetivo simples, um radical composto mais que um radical, ok? E o que é a flexão de número do adjetivo? É a mudança que eu faço nesse adjetivo, mudando ele para o plural ou voltando para o singular se ele já estiver no plural, né? Então, flexão de número do adjetivo é a mudança que se faz nele, mudando para o plural ou para o singular ou ao contrário, ok? Vamos conhecer as regrinhas para as flexões desses adjetivos simples, tá? Então, a regra geral, né, bem simples de se compreender, é que geralmente a gente acrescenta S nesses adjetivos, porém tem algumas exceções, né? E como nós temos as regrinhas, eu vou apresentá-las para vocês, mas uma coisa eu digo, né? Fazer a flexão dos adjetivos é uma questão de prática, de leitura, de escrita, que vocês vão pegando com o dia a dia. Não é que precisa memorizar todas essas regrinhas aqui, tá? Então, olhem só. Os adjetivos que terminam nas vogais, né? A, I, O, U, geralmente a gente faz a flexão colocando o S, né? Ó, bonita, bonitas, leve, leves e assim por diante, né? Agora, nos adjetivos que terminam em oxítona, né? O que é que eu faço? Eu acrescento IS, não é mais apenas o S, como por exemplo a palavrinha azul, né? Azul é uma palavra oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, né?
Portanto, eu vou acrescentar IS, azuis. Mesma coisa com a palavra anis, né? O anil, azul, anil, tipo do azul, né? Gentil, gentis, né? Então, aquilo que a prof falou para vocês. A maioria dos adjetivos se põe apenas o S, porém, nós temos aqueles que têm a formação do plural diferente, né? Nos adjetivos oxítonos que terminam em EL, o que é que eu faço? Eu vou trocar o EL por ES, olhem só. Fiel, fiéis. Cruel, cruéis. E a palavrinha fiel é um oxítono, é uma palavrinha oxítona. Também a última sílaba é a mais forte, né? Oxítona, sempre aquela palavrinha que a última é a mais forte. Nos adjetivos que não são oxítonos, que tem a outra sílaba forte que não seja a última, né? Que também terminam em EL, o que é que eu faço? Eis, olha só, incrível, incríveis. Estão vendo a diferença? Aqui tem acento que não tem, né? É diferente. Fiéis, o finalzinho, as letras são as mesmas, né? Mas a acentuação é que vai mudar o sentido. Ou invencível, invencíveis. Aceitável, aceitáveis. Passei para o plural o adjetivo, ok? E os adjetivos que não são oxítonos, né, que terminam em IL, eu vou fazer o plural também em eis, olhem só. Fácil, fáceis. Difícil, difíceis. Útil, úteis, ok? Bem legal, né? Conhecer as regrinhas, entender por que é que faz esse plural diferente e compreender que as palavras que têm essa mesma formação obedecem a essa regra. Os adjetivos que terminam com M, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o M por NS, olha. Bom e bons, né? Jovem, jovens. Ruim, ruins, ok? E aqueles que terminam em R, em ES ou em Z, eu vou transformá-los terminando em ES, olhem só. Melhor, terminou em R, né? Plural do melhor, melhores. Cortês, plural, corteses. Agora é sem acento no plural, olhem só. No singular tinha acento, no plural não tem mais, né? Feliz, felizes, ok? Nos adjetivos que terminam com AL, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o AL por AIS, olhem só. Leal, leais. Rural, rurais. Bucal, bucais. E nos adjetivos que terminam em ão, eu tenho várias formas de se fazer o plural, né? Ou em ãos, ou em ães, ou em ões. E aqui, gente, é a prática mesmo que vai fazer com que vocês memorizem qual das 3 terminações que nós vamos usar, que não tem uma regrinha, né? É memorizar mesmo. Então, ó, cristão, cristãos, alemão, alemães e brigão, brigões. Fiz o plural, né? Terminado em ão, ok? E aqui a prof trouxe para vocês alguns exemplos de flexão de adjetivos nas frases para mostrar para vocês que quando nós passamos um adjetivo para o plural, as demais palavras que se referem a esse adjetivo precisam ser flexionadas também, assim como nós já estudamos que nós fazemos com o substantivo, né? Então, olhem só. Meu irmão mais novo é capaz de atingir seus objetivos, tá? Onde é que eu tenho um adjetivo aqui? Capaz, né? A palavrinha novo também é um adjetivo, né? Mas eu deixei em destaque a palavra capaz. Por quê, né? Porque aqui eu acrescentei ES, não só a palavrinha, como na palavrinha novo, que só acrescentei o S, né? Que tem sempre aquela regra geral, que é acrescentar o S, e as exceções que faz diferente, né? Então, se eu pluralizei capazes, quem é que são capazes? Meus irmãos mais novos são capazes de atingir seus objetivos. O verbo que estava no singular passou para o plural também, são, né? Mesma coisa com a próxima frase, né? Esta matéria é melhor que a outra. Palavrinha melhor também eu precisei acrescentar
mais do que só um S, né? Porque o plural de melhor é melhores. Então, essas matérias são melhores que a outra. O verbo novamente foi flexionado, já que o adjetivo foi flexionado e ele se refere à matéria, portanto, ela também passou para o plural. E mais um exemplo, o resultado é possível. A palavrinha possível é um adjetivo do resultado. Terminou em EL, então eu vou ter que trocar por eis. Os resultados são possíveis. Pluralizei o adjetivo, precisei pluralizar o verbo, o substantivo a que se refere e o artigo também, né? Então, sempre faz essa transformação, ok? Até aqui, nós trabalhamos apenas com adjetivos simples, perceberam? São apenas palavras com um radical, esses adjetivos, ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com os adjetivos compostos, aí quais são as regrinhas para se fazer o plural dos adjetivos compostos. Mas vamos por partes, né, para vocês irem memorizando. E aqui a prof trouxe o exemplo para vocês perceberem como é que a gente faz essa flexão num parágrafo, né? A prof trouxe um pedacinho de um texto que fala da Joaninha e a prof pluralizou os adjetivos, mas como nós já percebemos, quando eu pluralizo um adjetivo, o restante do texto precisa acompanhar esta flexão, esta mudança, ok? Então, primeiramente, nós vamos localizar, aqui nesse trecho que está no singular, os adjetivos, tá? Logo na primeira frase, nós temos um adjetivo. Quando eu digo que a Joaninha é pequena, né, eu precisei inserir um adjetivo, né? Porque pequena é uma característica dela. Ok? Então, vamos ver o trecho no singular e depois passando para o plural. No segundo exemplo de frase, também tem adjetivo, ó, casca dura, né? A palavrinha dura é o adjetivo da casca. Curtas é o adjetivo das patas, né? Sempre localizando adjetivos. Vermelho é o adjetivo da Joaninha, é a característica dela, né? Que cor de laranja e amarela também é o adjetivo dos outros tipos de Joaninha, tá? Então, olhem só a diferença. A Joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Já viram, Joaninha, né? Ela é bem pequenininha. Ela tem uma casca dura que protege suas asas e possui 6 patas muito curtas. Ela tem 3 patinhas sempre de cada lado, tá? A joaninha vermelha é a mais comum, a gente vê com mais facilidade, né? Mas também existem joaninhas cor de laranja e amarela. Agora eu vou mudar para o plural, né? Passando todos os adjetivos para o plural e as palavras que se referem a esse adjetivo fizeram a mudança, a flexão de número também. Olhem só, as joaninhas são pequenos, ao plural do adjetivo, né? Insetos que medem aproximadamente meio centímetro. Elas têm, esse tem a prof deixou em destaque com acento circunflexo. Então, lembrem o seguinte, quando o verbo tem se refere a um objeto ou a um ser que é singular, ele não precisa de acento. Olha só, ela tem sem acento. Elas têm com acento circunflexo, ok? Então, pode anotar lá no cantinho do caderninho de vocês. Tem, sem acento, singular. Tem, com acento circunflexo, chapéuzinho, plural, ok? Ó, elas têm uma casca dura, que protege suas asas e possuem, porque são elas, 6 patas muito curtas. As joaninhas vermelhas, ó, o plural do adjetivo, né? São as mais comuns, mas também existem joaninhas de cor laranja e amarela, ok? Então, mudei os adjetivos para o plural, os substantivos, os verbos, os artigos que se referem a ela precisaram também serem pluralizados, ok, pessoal? E com esse exemplo, nós vamos finalizando a nossa aula
Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse tema e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.